mas eu não vou. Tá errado esse acorde aí. Não, mas eu não vou. Não vai, meu. Assim você não vai pra lugar nenhum. Você tem que segurar no Lá menor, meu filho. Porque se você tá mudando, tá errado. Segura no Lá menor que vai dar certo. Que é isso? Quem é você invadindo aqui minha sala? Quem eu sou não importa muito. Não importa que o meu ouvido não é. Pinico, né? Quer tocar, quer compor? Vai aprender primeiro. Hã? Já sei. Você é um desencarnado, né? Eu sou um desafinado, né? É, meu filho. Não, amor, segura no Lá menor que vai funcionar. Já tá no Lá menor, vai mais esse verso. Tenta aí, vai. Tá. Não, mas eu não vou deixar que a vida seja... Pelo amor de Deus, cara. Tá na cara Lá menor. Valeu, obrigado. Você era músico, é? Era, não. Sou músico. Eu deixei de existir, por acaso? Tá, desculpa, não quis ofender, assim. Eu quis perguntar se você era músico profissional. Não. Música era só um hobby mesmo. Eu tinha um emprego de verdade. Eu era vendedor de colchão. Ser músico é uma profissão de verdade. Uhum. É, se você é filhinho de papai, tá com a vida ganha, pode até ser, mas se você não é ninguém, vai tentar sustentar uma família com música, vai. O máximo que tu vai conseguir é ganhar uma merreca na churrascaria dessa aí, tocando, que ninguém nem olha pra tua cara. O pessoal preocupado com a alcatra que tá passando, coração de galinha, o cupim. Já tentou competir com o cupim? Cantando Fagner? Calma, cara. Já passou. Não, isso nem foi comigo, isso foi com um amigo meu, que eu nem tentei carreira artística. Eu fui direto na Ortobon, levei meu currículo, fui procurar um emprego normal, porque com cupim, meu filho, não dá pra compor. Emprego normal? É, fui ser vendedor de colchão, não te falei? Então você acha que ser músico é uma coisa normal? Não é um emprego de verdade, né? Cara, a música é meu ganha-pão. É, mas então não tá dando muito pão não, porque olha esse chassi de grilo aí. Parece até um pau de sushi, você. Eu vivo muito bem, tá? Muito obrigado. Ah, mas então você deve ter alguma outra profissão paralela, tipo um plano B, uma coisa pra tirar dinheiro. Que plano B, cara? Eu sou músico. Músico? Já gravou algum disco? Mas tu é velho, hein, bicho? Tô no Spotify, procura lá, Kalil Gok. Spot o quê? Esquece, tá bom? Esquece. Não quer me ouvir tocar? Vai embora, vaza, tá bom? Sai. Cara, não é que eu não goste. Você é razoável, você tem uma barbinha, mas olha só, o negócio todo é que a vida não é isso aí. Não é Spotify. Por experiência própria, eu posso te dizer que pra você ter carreira artística, tem que ter família rica, tem que ter dinheiro, meu filho. Ou então tem que ter muito talento. Coisa que talvez você não tenha, assim. Tá, já sei qual é a tua. Você é um frustrado que morreu sem fazer o que amava e agora fica por aí atormentando as pessoas que fazem o que você não teve coragem de fazer, né? Que é seguir o próprio sonho. Nossa, pegou pesado agora, hein? Pisa? Olha só, não vai rolar. Comigo não, tá? Já ouvi muito isso na vida. Dentro da minha casa já ouvi isso. Que música não enche barriga. E enche barriga? Enche. Porque a tua barriga não tá cheia. Colchão enche barriga, minha barriga. Não vou desistir do meu sonho, tá? Dá licença. Não, só um minutinho, mas vem cá. E se não der certo esse negócio de música? Já deu certo, querido. Eu faço o que eu amo. Sucesso pra mim é isso. Ah, que bonito. É, até chegar os boletos pra tu pagar na tua casa e você não ter dinheiro, né? Você vai fazer o quê? Vai esfregar o boleto no violão e falar: ó, boleto, eu faço o que eu amo, boleto. A boleto tá quitado, crédito com amor e beijinhos. Lá menor. Não, filhão. Tem que ter dinheiro. Música não dá dinheiro, cara. Tá, isso é um risco de qualquer profissão, tá? Qualquer coisa pode dar ou não dinheiro. Você pode se formar médico, engenheiro, mas não ser bom no que faz e acaba liso, né? Agora, prazer, satisfação, fazer bem feito, você só faz aquilo que você ama, entendeu? Ah, sei lá, cara. Imagina se todo artista fosse desistir da sua vocação por causa de dinheiro e de boleto. Quanta coisa bonita o mundo já tinha perdido, né? Você mesmo, se é que tinha algum talento, resolveu enterrar ao invés de trabalhar e se desenvolver. Todo talento é um dom de Deus, tá? É um presente. Tem que florescer. Se é que eu tenho talento? Claro que eu tenho talento, meu irmão. Pô, chegaram a dizer que eu tinha potencial pra revolucionar o mercado fonográfico brasileiro, cara. Então da próxima vez, vê se não troca o presente de Deus por boleto, tá? Se eu tenho talento. Toca Canteiros aí, vai lá. Tá, vai. Vamos lá. Quando penso em você... Então, às vezes o talento da gente é vender colchão mesmo, entendeu? Olá pessoal, salve, salve. Aqui estamos para mais um tema. Na verdade é dando continuidade, porque a semana passada nós fechamos as comunicações de efeitos físicos incomuns e hoje efeitos inteligentes, as comunicações mediúnicas de efeitos inteligentes incomuns. Então,
Se as comunicações de efeito físico incomuns já se utilizava muito da mente, quando havia necessidade de plasmar um objeto, de receber todas essas energias do ambiente, era muito importante o papel da mente nessa manifestação. Imagine quando a gente vai tratar de efeitos inteligentes, porque se o efeito físico por si só precisa da mente do médium para plasmar, para ajudar nesse processo, as comunicações incomuns de efeito inteligente já passam por toda a cognição do médium, os processos cognitivos, a elaboração, então é mais importante ainda. Então a mente, como nós já falamos por várias vezes, a mente é onde encontra-se a base de todos os fenômenos mediúnicos. Por isso que a gente sempre chama atenção sobre o equilíbrio dos médiuns, porque se a mente é a base de tudo, uma mente desequilibrada, as comunicações vão ser descontroladas, sem um certo domínio do médium, vão ser assim de forma toda hora vindo, simultâneas. Então a mente é onde tudo se processa. E esses efeitos intelectuais, que a gente vai falar pouco, que são as manifestações incomuns, ela precisa de muito mais equilíbrio ainda, de filtragem, de controle emocional dos médiuns. O médium, tanto o médium como o espírito, o médium e o espírito, eles vão utilizar do que para essas comunicações de efeito inteligentes? Eles vão precisar dos fluidos. Que fluidos são esses? Que nós já falamos, fluido cósmico, universal, de todo o universo, da natureza, os elementos da natureza. Tanto o espírito como o médium vão utilizar desses fluidos. E também das energias, e principalmente energias mentais, voltando ao equilíbrio da energia do médium. Então, as energias do ambiente, que muitas vezes, na maioria delas, a gente solicita equilíbrio, controle, vamos concentrar nesse trabalho, porque vai ter uma necessidade de doação de energias de todos, para que a comunicação aconteça. Então, o espírito se aproxima do médium. Só que para que aconteça essa comunicação, esse elo se firme, há necessidade de fluidos e energias, que é um terceiro elemento. Então tem o médium, tem o espírito e tem um terceiro elemento, que são os fluidos, que, repetindo, é buscado da natureza, o fluido cósmico universal e das energias das pessoas que circundam o ambiente. Então, merece destaque a sensibilidade artística. Todas as sensibilidades artísticas, quando eles falam aqui, todas as inspirações, a arte por si só. Pode ser escrita, pode ser falada, pode ser desenhada, a manifestação artística. Falar, escrever línguas estrangeiras, principalmente, e nós sabemos de médiuns extraordinários que, além de escrever numa língua estrangeira, sendo que ele nem tem um conhecimento daquela língua, como eu já mostrei outro dia um vídeo, ele ainda consegue escrever ao contrário, que aí você tem que colocar um espelho para você, mostrando e comprovando como existe esse processo de comunicação de algo que não é dele. E também sobre a psicometria. Merece destaque a psicometria. Nós já falamos sobre a psicometria. Tente lembrar um pouquinho o que seja a psicometria. O médium pega um objeto, segura nesse objeto e ele consegue fazer uma leitura de quem tocou esse objeto. Qual a história desse objeto? Foi uma moça chamada Maria que utilizava esse objeto. Maria estava assim, assada, ela estava triste, alegre. Então, é um misto da influência dele, do médium, o animismo dele com as energias. Então, ele segura no objeto e ele fala a história daquele objeto todo dia, que é a psicometria, que também é um efeito inteligente, porque vai dizer algo sobre aquele objeto. Então, pelo que a gente percebe,
nessas manifestações, o artista tem uma capacidade para raciocinar o sentimento. Eu achei extraordinário essa fala aqui no material. O artista tem a capacidade para raciocinar o sentimento. Então, o artista, ele sente. Ele tem um sentimento. Só que ele raciocina através de uma manifestação, seja de uma música, de uma poesia, de uma obra de arte. Então, ele raciocina um sentimento, ele expressa um sentimento através de uma arte que seja escrita ou desenhada. E Allan Kardec, ele vai citar também que as obras artísticas sempre revelam o grau do senso moral do artista. O que Allan Kardec quer dizer com isso? Que as obras artísticas sempre revelam o grau e o senso moral do artista. Porque a gente, como nós falamos há pouco, que um médium tem uma sensibilidade, o artista tem uma sensibilidade de comunicação através de inspirações, é porque a gente escuta muito os artistas falarem assim: hoje eu não estou inspirado, nem para cantar, nem para compor, nem para escrever, nem para pintar. Quando ele diz não estou inspirado, ele está dizendo que ele não está conectado com alguma força invisível. Não estou inspirado. Essa inspiração viria de onde? Viria de uma força invisível para quem não é médium, mas que aproxima do artista e inspira músicas, inspira obras de arte. Só que, como Kardec diz que as obras artísticas sempre revelam o grau do senso moral do artista, então, se eu estou numa sintonia negativa, quem vai me inspirar? Porque tem muito se dizendo artista, que venhamos e convenhamos, de arte não tem nada, tem riscos, expressões. Então, quem aproxima desses artistas, com certeza estão na afinidade com eles, do seu sentimento, do que ele acha que é arte. Então, a Kardec coloca isso muito bem, que o artista vai se inspirar e vai receber está de acordo com sua sintonia, com seu senso moral. Se eu estou vinculada a coisas grotescas, a minha arte vai ser grotesca. É arte? Para uns diriam que sim, mas não vai ter aquela beleza, sabe? Aquela coisa mais refinada, mais voltada a um sentimento mais nobre. Então, ele foi muito sábio quando ele diz isso. Então, ele nos faz questionar o que seja arte. Quando ele diz que a inspiração do artista vai de acordo com o seu senso moral, com o que ele acredita, então o que é arte? Uma pergunta para a gente parar e pensar. E o que ele vai dizer mais sobre arte e artista? É que os artistas são médiuns, mas eles não se dão conta disso. Porque quando eles falam, eu vou inspirar, buscar inspiração, tem uns que buscam contato com a natureza. Então você percebe que são artistas que têm uma sensibilidade maior. Eu vou ali sentar, ouvir um pássaro, ficar próximo do mar, vou para um lugar mais calmo, vou buscar inspiração. Ele está dizendo que ele está buscando uma conexão com as forças mais equilibradas, mais puras e naturais. Então, são pessoas de diferentes aptidões. Já tem gente que se conecta através de uma música alta, de um rock. Eu busquei inspiração, eu estava aqui, inspirei. Então, depende do grau de cada um, da sintonia de cada um. Emmanuel também nos chama atenção, tem um material que diz que o artista, ele não é artista só, é artista com o plano espiritual. Tem uma passagem quando ele diz assim, que o artista, de um modo geral, vive quase sempre mais na esfera espiritual que propriamente no plano terrestre. Vocês já ouviram por muitas vezes as pessoas dizerem que artistas são excêntricos, diferentes, que vivem em outro mundo, em outra realidade?
É mais ou menos isso que Emmanuel nos chama a atenção. Quando ele diz, o artista vive mais no plano espiritual do que aqui no plano terrestre. Tem gente que diz assim, artista é bicho doido, anda em outro plano, viajando, buscando outras imagens. É isso quando ele diz, né, que está mais na esfera espiritual. Então eles são considerados, às vezes, excêntricos, porque eles estão buscando algo a mais do que a matéria que nós vemos. Quando alguém vai se inspirar para escrever, uma pintura, então ele consegue sair um pouco dessas coisas, das necessidades materiais, então eles se recolhem, eles precisam acalmar para que algo brote, que aí eles falam que é inspiração, que nada mais é do que sintonia com o plano espiritual, que com certeza virá agora de acordo com a sua sintonia. Nunca é demais falar. Então tem N médiums de efeitos inteligentes. Nós vamos começar com as expressões artísticas, médios pintores e desenhistas, que é os mais comuns. A gente já assistiu apresentações de mediunidade artística, que em Conquista já teve N's, pega-se uma tela e já começa a jogar tinta, começa a jogar e de repente aparece uma imagem que você nem imagina. São pintores, desenhistas e médios músicos. Então tem médios músicos, tem N's, eu coloquei só esses dois que são os mais comuns, mas tem médios versificadores, que são aqueles médios que eles fazem versos, vêm de forma bem natural. Tem médios poéticos, médios literários, médios historiadores. E tem N's mediunidades, como a mediunidade poliglota e espetacular. Especular é a mediunidade que eu falei há pouco, a especular, que precisa de um espelho para ler, onde um médium escreve ao contrário, e para que você leia, você tem que botar um espelho. Então é um médium especular. E tem a mediunidade poliglota, que nós já sabemos, né, o que seja, fala várias línguas, sendo que o médium, no seu estado normal, sem estar com nenhuma aproximação de espírito, ele não sabe outras línguas a não ser a sua língua mãe. Então, são vários tipos de mediunidade. E tem a psicometria, que nós falamos há pouco, que é a situação de você pegar um objeto, tocar em determinado objeto e você entrar em relação com pessoas e fatos ou mesmo ligados, que percebe que é uma faculdade anímico-mediúnica, porque tem a parte do médium e tem também a parte mediúnica. É uma coisa que não é só mediunidade, é anímico-mediúnica. Agentes de percepção avançada com capacidade de transportar os sentidos vulgares para além do corpo físico ou estado natural de vigília, que é o fluido nervoso, que se fica impregnado no objeto. Tudo que nós tocamos, nós deixamos um pouco da gente naquilo que a gente pega, naquilo que a gente toca. Tem uma história, sabe, naquele objeto, porque ali está impregnada a nossa energia, o nosso sentimento, as nossas vibrações, positivas ou não. A leitura psicométrica ocorre por duas vias: a percepção dos fatos impressos na aura do objeto, que todo objeto tem uma aura, a relação telepática que o médium psicômetro faz com a mente de quem possui o objeto, independente do fato que esteja encarnado ou desencarnado. Podemos então imaginar que o psicômetra, ao ter contato direto ou indireto com o objeto, entre em uma espécie de túnel do tempo, tomando conhecimento de fatos e pessoas relacionadas ao objeto. Até na ficção científica a gente já viu esse tipo de médium, que ele pega um objeto, ele fecha os olhos e ele entra como se fosse realmente num túnel do tempo. Parece que isso me faz lembrar aqueles filmes futuristas, que ele pega aquele objeto, tem dado nomes a cinema, o pessoal de Hollywood dá o nome de como se fosse assim, magos, mágicos. Ele pega no objeto e vai lá ver tudo que aconteceu naquele objeto, toda a história que aquele objeto traz impregnado nele.
Os médios psicométricos foram e ainda são muito utilizados para localizar objetos. Muito da nossa cultura vem dizendo que eram chamados os rezadores. Fulano era rezador, curador. Aí eles buscavam essas pessoas para rezar e encontrar objetos ou localizar tesouros ocultos em decorrência. Então, algumas utilizam desse tipo de médium para fazer brincadeira. Eles são muito utilizados em decorrência de buscar tesouros. Eles podem se equivocar e levar para o caso da brincadeira, do achar engraçado. Então, quem vai se aproximar de um médium que está buscando tesouro é quem? Espírito sério? Espírito precisa de tesouro? Precisa de joia? Com certeza que não. Quem precisa somos nós de coisas materiais. Então, se o espírito está envolvido, próximo do médium que está buscando, ele tem essa condição de perceber, de sentir energia, e ele vai buscar tesouro, objetos, então ele não vai estar muito bem acompanhado. Com certeza vai ser algum espírito que não tem muita seriedade, que ele está ainda assim muito preocupado com as coisas da matéria, com as coisas aqui da Terra, que não é o caso de um espírito mais evoluído. Então hoje a gente passou rapidamente pelos tipos de mediunidade. Como eu já falei, que eu ia me atentar mais sobre os artistas, os pintores, desenhistas e médiuns, músicos, só botando na nossa mente que esses médiuns nada mais são do que compositores, escritores que são inspirados pela espiritualidade maior. Ah, mas eu tô lendo um livro que diz que foi o irmão Joaquim que escreveu. Ah, foi espírito. Então essa obra é uma obra espírita e não necessariamente é uma obra espírita. Por quê? Porque obra espírita tem que estar embasado pela moral, pela ética, pelos ensinamentos coerentes com a doutrina. E muitos espíritos não estão em condição ainda de escrever nada. Aí encontra alguém que lhe dá vazão, que lhe dá abertura, e ele vai escrever coisas que ele, quando estava aqui na Terra, ele não tinha condição de escrever. Então, quando ele desencarna, encontra alguém que recebe as suas ideias, acolhe as suas ideias e escreve. Então, eu só quero chamar a atenção que nem toda obra que é psicografada é uma obra séria, uma obra espírita, que esteja embasado pelo espiritismo. Há que a gente ter um cuidado, uma leitura daquele material, se tem coerência. Então tenhamos muito cuidado com as leituras, se aquilo tem lógica, se aquilo ali está dentro do que a doutrina nos ensina. Então é basicamente isso que nós gostaríamos de falar. O tema hoje é mais tranquilo, que existe uma mediunidade que inspira os artistas a pintar, a escrever e a desenhar, que é um tipo de mediunidade incomum. Não é uma mediunidade que a gente vê todo dia, toda hora, mas que ao mesmo tempo é comum também, porque tem muitos artistas, mas eles não se dizem inspirados pelos espíritos. Eles acham que essa inspiração vem de algum lugar ou da sua mente, de algo assim da natureza. Mas na maioria das vezes sim, são médiuns, os artistas, por isso que eles são tão sensíveis e são tão assim, às vezes distante do que a gente acha o comum. Então é isso que a gente vai encerrar hoje, e nós iremos na próxima semana começar um novo assunto. E qualquer dúvida, pessoal, vocês sempre procuram no privado. Nós vamos começar a falar sobre as reuniões mediúnicas mesmo. Nós vamos entrar no módulo 3, que é a manifestação anímico-mediúnica dos espíritos. E eu gostaria que vocês procurassem dar uma lida antes, que é na página 163, que vai falar da ação dos fluidos e do perispírito, e aí vocês vão lendo, e qualquer dúvida também antes da próxima semana pode me perguntar. Então eu agradeço pela atenção de todos, que a misericórdia de Deus esteja conosco mais uma vez, nos dando
os ensinamentos e as orientações necessárias para continuarmos buscando a luz do conhecimento em nossas vidas, buscando a paz, a tranquilidade e a fé em dias melhores. Muita paz a todos, salve, salve.